O título dessa mensagem dessa tarde, se você ainda estiver acordado, é Quão perto estamos do arrebatamento? Adoro isso porque é a mensagem mais curta que darei na minha vida. Um slide é muito. Podemos passar para as perguntas e respostas agora mesmo, se você quiser. Mas para o bem daqueles que estão lutando com o conceito do que se trata o arrebatamento, deixe-me lembrá-lo que na carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, uma igreja no norte da Grécia, provavelmente a única que consigo pensar que não continha judeus, e portanto, nenhum versículo do Antigo Testamento foi citado nessas epístolas. É interessante porque ele disse, 1 Tessalonicenses, não quero que sejais ignorantes, irmãos, a respeito dos que dormem. Não quero que sejais ignorantes. Esse é o termo bíblico para aqueles que morreram como crente. Veja, nós como crentes não morremos e desfrutamos daquela morte que é tão final e tão destrutiva. Não, apenas adormecemos. E quando seu filho adormece, tudo que você faz é pegá-lo e levá-lo para a cama. Então ele adormece aqui e acorda aqui. Para que não sofrais como os outros que não têm esperança. Ele diz, parafraseando. Ouça, qualquer crente, mesmo que morra, ele não está morto. Ele não está mais. Não é como se ele não fosse mais ver. E essa é a nossa esperança. Então por que você chora e lamenta? Como se você não tivesse esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, mesmo assim, Deus trará consigo aqueles que dormem em Jesus. Em outras palavras, quando Jesus ressuscitou dos mortos, foi quando a morte foi basicamente derrotada. Então, de agora em diante, quando uma pessoa morre como crente, o que acontece com a sua alma? Vai estar com Jesus instantaneamente. Está ausente do corpo é estar o quê? Está presente com o Senhor. O que significa que a alma estará e pode estar ausente do corpo quando a morte chegar. E quando Cristo vier, Ele não dirá a essas almas, espera aí, vou pegar isso. Não. Ele diz, Ele trará todas aquelas pessoas pelas quais você está chorando agora, pelas quais você está lamentando, pelas quais você está tão triste. Elas vão voltar. E adivinha? Você provavelmente dirá, sim, mas são apenas suas almas, também sentimos falta dos seus corpos. Seus corpos. Espere um minuto. A alma deles virá e se unirá ao corpo. Então observe isso. Por isso, vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós que estamos vivos, você está vivo? Verifique seu pulso agora mesmo. Nós, os que estivermos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Em outras palavras, se você compareceu ao funeral de alguém que morreu como crente, o arrebatamento ocorrer 2 minutos depois, ele chegará lá primeiro. Veja isso, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Agora, muita gente gostaria que fosse hoje ou ontem, por causa da festa das trombetas. É hoje, sabe? Olá? Você entende? É Rosh Hashanah. Rosh Hashanah não é um nome bíblico. Você precisa entender. Rosh Hashanah não está na Bíblia. A festa mencionada na Bíblia é a festa das trombetas. Esse é o nome bíblico. Yom Teruah, festa das trombetas.
E é interessante porque, olha, eu acredito de todo o coração que todas as festas de Israel, de Levítico 23, foram, são e serão cumpridas em Israel, para Israel. Isso afetará, é claro, o mundo inteiro. Em outras palavras, quando a Páscoa foi cumprida, onde foi cumprida? Em Jerusalém, é claro. Durante uma festa judaica, bem diante dos olhos dos judeus. Quando a festa dos pães ázimos, que é a vida sem pecado de Jesus, foi cumprida, onde foi realizada? Em Roma? Ou em Patmos? Ou em algum lugar da Espanha? Onde alguns, sei lá, milagres de uma estátua com algumas lágrimas ou algo assim. Onde foi cumprida? Em Jerusalém. A festa das primícias. A ressurreição de Jesus. Onde isso aconteceu? Onde isso aconteceu? A festa das semanas, que é o Pentecoste. Onde isso aconteceu? Jerusalém. Alô? Olá? Para onde Jesus voltará? Jerusalém. E onde Jesus será visto por seu povo? Enquanto eles lamentam, choram e se arrependem. E de onde ele governará o mundo por 1000 anos. Então você vê, existem 4 festivais que foram cumpridos em Jerusalém e há mais 3 que serão cumpridos em Jerusalém. Portanto, penso que a trombeta aqui é uma trombeta de Deus no céu, só para nós. Mas a festa das trombetas se cumprirá na segunda vinda de Jesus Cristo. E então Yom Kippur será cumprido logo em seguida, quando os judeus lamentarão e, é claro, se arrependerão. E imediatamente eles finalmente entenderão o que é a festa dos tabernáculos. Em Jerusalém. Claro, isso afetará a todos. Mas acho que no minuto em que você começa a suspeitar, todos os anos, que isso acontecia nas festas das trombetas, primeiro você diz, eu sei o dia. Segundo, você fica desapontado todos os anos. Ok? Podemos acabar com isso? Bom. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O cara que você acabou de enterrar. Então nós, diga nós os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para encontrar o Senhor onde? No ar. Agora parece um culto. Eu estou lhe contando uma coisa, você repete e parece fantástico demais. Mas não é o caso. Você está apenas lendo as Escrituras. Esta é a palavra de Deus. Vai voar no ar. Ok. Bem, você não precisa acreditar. Mas o problema é seu, porque a Bíblia diz que seremos arrebatados junto com aqueles que morreram antes nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. Você tem algum problema com isso? Não? Que bom. Então, o local de encontro é o ponto de encontro de nós, os crentes, com Jesus, não é a terra. Para a igreja e com a igreja. Então, assim, e observe isso agora, é importante. No minuto em que conhecemos Jesus, Ele desceu, nós subimos, nos encontramos no meio do caminho, no ar. A Bíblia diz, é agora. E agora? O que significa que aonde quer que Ele vá, nós iremos. Ele vai para a direita do Pai, vai para o céu, vamos para lá. Ele retorna à terra, adivinha? Nós iremos junto. Ele reina. Alô? Portanto, consola-se uns aos outros com estas palavras.
E há aquele, é claro, que dizem, como você ousa? Precisamos passar pela tribulação. Precisamos ver uma carnificina. As cabeças de todos os crentes rolarão pelo corredor. Portanto, consola-se uns aos outros com estas palavras. Agora, como chegamos à palavra arrebatamento? Claro, todos nós sabemos que em grego você tem a palavra harpazo. Na Bíblia Latina, Vulgata, era chamado de rapturo, e portanto na língua inglesa é rapture, arrebatamento. Portanto a palavra rapture, arrebatamento, é uma palavra inglesa. Não procure em grego ou hebraico. Você sabe, algumas pessoas me dizem, bem, a palavra arrebatamento não está na Bíblia. Claro, você está lendo em inglês, alô? A Bíblia não foi escrita em inglês. Vá para o grego. No Antigo Testamento, vá para o hebraico e veja o que diz. É harpazo, é ser arrebatado, ser levado embora. Outra vez, a palavra harpazo foi mencionada, foi quando Filipe estava com o etíopio na carroça, então eles pararam e ele o batizou. Você lembra disso? E o etíopio acabou de ser salvo, saiu da água. Abre os olhos e Filipe desaparece. Porque Filipe foi arrebatado. Agora você poderia ser arrebatado para cima ou para os lados. Porque Filipe ainda estava aqui, mas foi levado embora. E o etíopio disse para si mesmo, isso é muito estranho. E o etíopio disse para si mesmo, não vou acreditar nessa bobagem. Foi isso que ele disse? Não. Como é que as pessoas que acreditam há 30, 40, 50 anos dizem que isso é ridículo? E o etíopio, que foi crente por 30 segundos, poderia aceitar isso como obra de Deus. Inacreditável. Portanto, um dos acontecimentos mais importantes para nós é também o mais misterioso. Sabemos que isso vai acontecer. Temos certeza que vai acontecer. Acreditamos que isso irá acontecer. Temos a esperança que isso vai acontecer. Estamos felizes que isso vai acontecer. Oramos para que isso aconteça. Mas não só não sabemos o momento exato do evento, como, na verdade, temos uma declaração muito interessante sobre isso do próprio Jesus. E ele disse no sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus 24, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente meu Pai que está no céu. Jesus basicamente diz, parafraseando, olha, posso lhe contar tudo o que você quer saber. Na verdade, você deveria saber exatamente no dia em que vinha a terra para Israel. Como você sabe disso? Que veremos em alguns segundos. A Bíblia nos deu a data exata. A Bíblia também nos diz quando ele voltará. Porque será no final dos 7 anos, a tribulação. Mas em relação ao dia em que ele nos levará, ninguém sabe a hora. E há uma razão para isso. A razão é muito simples. Chegando a hora. Mas saibam isso. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, ele teria vigiado e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. E se você quiser entender o significado deste versículo, vem amanhã para McKinney, que vamos falar sobre as 10 virgens amanhã. Portanto, vocês também, acabei de citar um grande problema agora. Acabei de perceber que você não pode ir para a McKinney amanhã. Menos que você é uma igreja menor, ok. Portanto, ouça, portanto, vocês também estejam preparados, pois o Filho do Homem virá. Quando? Numa hora
que vocês não aceitam. Espera. Então, como podemos saber quando isso vai acontecer? Como podemos saber quando reparamos, nós temos a Bíblia, âncoras, nas quais podemos nos agarrar, podemos ver, podemos nos segurar nelas. As âncoras podem ser pessoas, podem ser eventos, podem ser muitas coisas diferentes. Primeiro de tudo, uma das principais âncoras é uma interpretação correta da Escritura. Temos a Bíblia e temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca pode lhe dar uma interpretação e você a interpretação oposta. E tudo ficará bem e aceitável e ok. Toda a Escritura são inspiradas pelo Espírito Santo. Portanto, eles não podem se contradizer. O Espírito é o Espírito da verdade. Portanto, a Bíblia não pode nos dar informações falsas. Para lhe dar um exemplo, 2 Coríntios 5, de 1 a 8, vamos olhar e começaremos por ela e veremos. Pois sabemos que se a nossa casa terrena, esta tenda, for destruída, temos um edifício de Deus. Quer dizer, isso é uma tenda. Temos um edifício de Deus. Vá para 1 Coríntios capítulo 15 e você entenderá. Bem, olhe. Olhe para você. Coloque sua foto de 25 anos atrás, bem aqui. Você está morrendo. Estamos morrendo. Estamos envelhecendo e morrendo. Este é um corpo que está em processo de decadência. Quer você goste ou não. Isso, olha, a morte entrou no mundo quando o pecado veio ao mundo. E é isso. Davi disse, Salmo 51, ele disse, em pecado minha mãe me concebeu. E é interessante, porque vemos que nos é prometido um edifício. Um edifício, não uma tenda. Uma casa não feita por mãos. Eterna nos céus. É muito interessante, porque se você interpretar mal as Escrituras, você pensaria instantaneamente que morre recebe o quê? Aquele prédio. Mas não é verdade. Que observe isso. 2 Coríntios 5, 8. Estamos confiantes, está ausente no corpo e está presentes com o Senhor. Filipenses 1, 23. Ter desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, disse ele. Estamos esperando em Romanos, ansiosamente pela adoção, a redenção do nosso corpo. Em outras palavras, quando alguém morre, há um ponto, a menos que aconteça o arrebatamento, onde sua alma e o seu corpo são separados. Não é imediatamente que ele recebeu um novo corpo. Você entende isso? Tudo bem, porém para poder entrar no céu, você não pode entrar com este corpo. Você entende? Este corpo não entrará no céu. Este corpo não entrará no céu. Esse corpo caído. Você precisa de um novo corpo. A Bíblia diz que primeiro os mortos, depois nós vamos mudar. E que a corrupção desgastará a incorrupção. E receberemos um novo corpo, e o novo corpo não tem absolutamente nenhum problema com a gravidade. Subiu. O novo corpo tem que ser diferente. Ele é um prédio, não uma tenda. Não digo. Se eu estou olhando para mim também. Estamos numa tenda agora. Você tenta se abaixar para amarrar o cadastro e... ai! É uma barraca, uma tenda. No céu teremos um edifício. Portanto, temos que lembrar que estamos aguardando ansiosamente pela revelação de Jesus Cristo que virá, e então, é claro, nos levará, os que estamos vivos e os mortos em Cristo serão ressuscitados. E é claro, nós iremos, aqueles que morreram em Cristo, serão reunidos com o seu corpo. O corpo está enterrado nesse momento, no cemitério, e será encontrado, claro, no céu. Isso é lindo.
Temos Tito 3, bendita esperança, a manifestação da glória, grande Deus, o Salvador Jesus Cristo, o qual se entregou por mim para redimir de toda injustiça e purificar para si mesmo. Purificar para si mesmo o seu próprio, pessoas especiais, zelosas e boas obras. Portanto, temos antes de tudo, devemos interpretar as Escrituras corretamente. E você tem que pegar, mais de um, você tem que pegar toda a Escritura, falando sobre a mesma coisa, então chegar à sua conclusão. Segundo, o Senhor nos deu a profecia bíblica. Quase um terço da Bíblia fala de eventos futuros, porque Deus quer que você conheça o futuro. Isaías 46, 9 e 10. Lembre-se das coisas antigas, da antiguidade, pois eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Anuncio o fim desde o princípio e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas, dizendo, meu conselho permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Então, através da profecia bíblica, você entende o tempo das coisas, porque o Senhor nos deu prazos específicos para diferentes coisas. Em 2 Pedro, também diz, saibam antes de tudo isso que nenhuma profecia das Escrituras é uma questão de interpretação própria, pois nenhuma profecia jamais foi feita por um ato de vontade humana, mas por homens santos de Deus que falaram movidos pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Esta não é a nova King James, olha, eu a reconheço de longe. Deixe-me ler para você. Porque deixe-me ler para você. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ele diz o seguinte, sabemos primeiro isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de qualquer interpretação particular, pois a profecia nunca veio pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Pessoas especiais. Está escrito. Você não precisa ir a um médium, a algum lugar. Está escrito aqui. Em Hebreus 1, Deus, depois de ter falado há muito tempo aos pais, através dos profetas, em muitas partes, de muitas maneiras, e deixe-me ler Hebreus também, no meu favorito, que é a nova King James, nova versão. Vou ler. Deus, que antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas e a nós, falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Então você vê, o mesmo Deus que falou aos pais através dos profetas, agora falou conosco em Hebreus 1 através de Jesus Cristo. E você pode ver, através desse versículo, que o termo últimos dias começou há 2000 anos. É isso que a Bíblia diz, que vivemos na última hora dos últimos dias. Além disso, como acabamos de ouvir, de forma tão eloquente, eventos atuais, tanto políticos como espirituais, são uma grande âncora para entendermos onde estamos e quando o arrebatamento está prestes a acontecer. Agora, claro, não se engane. O arrebatamento pode acontecer a qualquer minuto. A qualquer minuto. Se Paulo tinha certeza de que isso iria acontecer durante a sua vida, e ele escreve com tanta segurança que nós que estivemos vivos permaneceremos. Então isso significa não há nada necessário. Necessariamente tem que acontecer para que o arrebatamento aconteça. Mas o fato é que o arrebatamento ainda não ocorreu. Ainda estamos aqui. Então agora sabemos que Paulo não poderia saber que Deus tinha em seu plano para que Israel voltasse à terra, para que muitas daquelas coisas que apontam para a tribulação já comecem enquanto ainda estamos aqui. Isso é incrível, é maravilhoso. Em primeiro lugar, felizmente, ele decidiu isso. Caso contrário, não estaríamos vivos hoje. Ele esperou que nascêssemos, ele nos salvou, e estamos aqui.
felizes. Depois ele também compartilhou conosco as Escrituras, que descrevem exatamente o que estamos vendo hoje. Quando se trata de questões políticas, podemos ver, claro, aquilo que falamos hoje há pouco, o alinhamento de certos países do Oriente Médio como nunca antes. Se você acha que a Rússia, a Turquia e o Irã já foram amigos, dê adeus a esse pensamento. Eles se odeiam. Eles nunca tiveram nenhuma aliança como essa na história do planeta Terra. A Turquia quer liderar o mundo sunita. O Irã quer liderar o mundo xiita. Eles se odeiam. Mas pela primeira vez na história, eles colaboram. Está além de mim. Está além de mim. Se não fosse descrito em Ezequiel 38, eu nunca consideraria isso um caso possível. E você vê, com o acordo de paz que o seu presidente negociou há poucos dias, nos leva ao ponto em que vemos porque Shaba e Dada, os mercadores de Tarsis e seus jovens leões, estão protestando contra a invasão que está prestes a acontecer. Veio dizendo, você veio para saquear, você reuniu seu exército para capturar despojos, para levar prata e ouro, para levar gado e bens para tomar grandes despojos. Ezequiel 38. Isso implica que a invasão de Israel não tem nada a ver com a presença israelense, ou com a ocupação israelense, ou entre judeus versus Islã. Não, tem a ver com roubar, com saque. Tem a ver com algo que encontramos, algo que temos, alguma riqueza que adquirimos e que agora eles querem tomar. E ao longo dos últimos anos, Israel encontrou bilhões de metros cúbicos de gás natural. Enquanto a Rússia procura desesperadamente. A Rússia investiu 60 milhões de dólares num gasoduto na Europa Ocidental para a Alemanha, 97% do qual concluído. Donald Trump interrompeu. Não me diga que os russos querem que Trump seja presidente. Eles mal podem esperar que ele saia do salão oval. Eles conspiram com os alemães pelas costas de NATO e pelas costas dos americanos. E começaram a trabalhar nas costas de tudo num acordo que tornaria Putin, creio que ele já sabe, é o mais rico do mundo, ainda mais rico. E um senador deste estado impediu isso. Ted Cruz. E não só isso. A América está a dizer aos europeus, podemos arranjar-vos outro gás que é mais barato, se comprarem, Israel acabou de encontrar. Os russos, eles querem nos matar. E estamos agora a desenvolver um gasoduto do Mediterrâneo de Israel para o Chipre, para a Grécia, para a Itália, para a Europa Ocidental. As moedas iranianas turcas despencaram nos últimos meses. Ouçam, para o nível mais baixo de sempre. 271 mil rios iranianos por $1. 7,6 liras turcas por $1. 7,6 liras turcas por $1 em 2020. Quando Erdogan assumiu a posição, há alguns anos, eram 3 pontos alguma coisa. Então veja, os turcos estão tentando encontrar gás e petróleo, mas não conseguem. E ficam loucos. Porque Israel encontra. Chipre encontra, Grécia encontra, e eles não conseguem achar nada. Então eles enviam um navio de pesquisa escoltado por submarinos, helicópteros e F-16, e eles se movem para onde eles querem, e eles não conseguem encontrar. E aquele navio de pesquisa quebrou. Agora eles enviaram de volta para casa. Eles estão com raiva. E se isso não bastasse, a coligação de Ezequiel está pronta.
Vemos como já ouvimos hoje cedo, 2 Timóteo, mas sabe, diz que nos últimos dias sobrevirá um tempo difícil, porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, desamorosos, implacáveis, caluniadores, sem autodomínio, brutais, desprezadores do bem, traidores, teimosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o seu poder. E afaste-se dessas pessoas. Eu sei, se não bastasse, veja o que Deus está fazendo com Israel. Você sabe, você pode ter como certo que os judeus estão de volta às suas terras, mas seus avós apenas sonhariam com isso. Meus avós eram da Polônia. Eles não queriam vir para Israel no início de 1920. Você está brincando comigo. A Europa era muito melhor. Eles floresceram na Europa. Aqui em Israel só havia deserto e malária. Falando em malária, por que é que acha que na África a Covid quase não existe? Sim, eles tomam hidroxicloroquina para saber como doces em todos os lugares. Eu quero ver que vocês saibam. O Senhor disse, desde Deuteronômio 33, a Moisés disse, eu generei novamente de todas as nações, onde o Senhor seu Deus os espalhou, se algum de vocês for expulso até os confins do céu. De lá o Senhor teu Deus te reunirá, e de lá te trará. Isaías 66:8 descreve o momento em que Davi, Ben-Gurion, teve que estabelecer o Estado de Israel. Você sabe, tivemos literalmente 1 hora para decidir se é um Estado ou não. Assinamos a Declaração de Independência antes de tê-la lida. Assinamos um pedaço de papel e depois costuramos uma Declaração de Independência. Quem ouviu tal coisa? Quem ouviu tais coisas? Será que a terra será feita para dar à luz em um dia? Ou uma nação nascerá de uma vez? Pois assim que Sião estabeleceu. Não deixe as pessoas dizerem que sionismo é uma palavra. Assim que o quê? Sião estava em trabalho de parto. Se você acredita que Israel é o lugar para o povo de Deus, você é sionista. Você provavelmente está dizendo do que você está falando. Sionismo é basicamente a sua convicção de que Israel é a pátria do povo judeu. Isso é tudo. Pois assim que Sião entrou no trabalho de parto, ela deu à luz a seus filhos. Jeremias 31 diz, apesar do que as pessoas dizem, Israel é apenas um capítulo da história que vai passar. Quero te dizer uma coisa. Jeremias 31. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Quem perturba o mar e suas ondas rugem, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se essas ordenanças partirem diante, eu diz o Senhor. Diga então. Audiência. Agora digam com atitude então. Então, a semente de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Em outras palavras, quando você sai de casa e não há sol, não há lua, nem estrelas, elas se foram. Então Israel não é mais uma nação diante de Deus. A propósito, isso vai acontecer? Você sabe quando? Quando o Senhor fizer um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Não haverá mais necessidade do sol, da lua e das estrelas, porque Jesus será menorá, que brilhará a luz. Não haverá mais necessidade de um templo. Israel não é mais Israel. Quem ali habita é o povo de Deus, os filhos de Deus. É isso. Não há mais distinção entre judeus. E você entende? Isso vai acontecer um dia. Mas até a eternidade, no novo céu, e na nova terra, e na nova Jerusalém, Israel ainda é uma nação que está diante de Deus. E ninguém pode destruí-los, nem mesmo o anticristo. Pode tentar. Não vai funcionar. Pergunte ao Fuller. Visão de Daniel. É outra âncora.
Visão de Daniel. Fiquei observando até que os tronos foram postos em seus lugares, suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça era como a lã pura. Seu trono era de fogo, chama suas olhos era como um fogo ardente. Uma torrente de fogo saiu diante dele. Milhões diante dele. 10.000 vezes estavam diante dele. Os livros se abriram por causa do som das palavras pomposas, que a buzina que o pastor Barros estava falando. Eu observei até que a besta fosse morta. Senhoras e senhores, tudo que sabemos sobre a tribulação já foi predito no livro, no Velho Testamento. Em Daniel 9, a clássica visão das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas não são a história do mundo, são a história de Israel. 70 semanas, disse ele, estão determinadas para a sua cidade e para o seu povo, disse ele. Então vocês têm que entender que ele disse: saibam, portanto, e entendo que desde a saída da ordem para restaurar e construir Jerusalém até o Messias entre na cidade, haverá 70 semanas, e a rua será reconstruída, e o muro, mesmo em tempos difíceis, e depois, era 72, todos nós sabemos, o Messias será cortado. E vocês todos sabem, Senhor, Sir Robert Anderson, que era, aliás, um oficial, ele é um oficial da Scotland Yard. Só para você saber, ele escreveu um livro, Common Prince, ele conseguiu. Ele era um cara muito inteligente, e disse que os escoceses são. Agora observe isso. Ele disse, olha na Bíblia, 70 semanas são 70 unidades de 7 anos. 70 unidades de 7 anos. Um ano no Antigo Testamento equivale a 360 dias. Portanto, sabemos exatamente quando Jesus deveria ter entrado em Jerusalém. Nós sabemos o dia. Como sabemos o dia? Que ele, Daniel, a partir do momento em que a ordem para reconstruir Jerusalém foi dada, conte o quê? 7 e 62 semanas. Juntos são o quê? 69 semanas. 69 vezes 7 igual a 300 vezes 360 são 673.880 dias. O que nos leva, dia 6 de abril de 32 depois de Cristo, é o domingo antes da Páscoa. Jesus entrou em Jerusalém naquele dia. O dia está aqui, Deus nos deu. Mas quando Deus quer que você não saiba o dia, Ele vai lhe dizer. Ninguém sabe o dia e a hora. E alguém disse, eu acredito que é Rosh Hashanah. Sabe, então, ninguém sabe. Você sabe quantos vídeos de YouTube existem por aí? E conta exatamente o dia do arrebatamento? Uma loucura. E todos eles são ridículos, porque tentam saber hebraicos. Não sei, hebraico. Isso é uma loucura. Jesus também disse, a geração da figueira. Aprendam que a parábola da figueira, quando seu ramo já se tornou tenro e brota folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Também quando vinde todas estas coisas. Quem é aquela figueira? 2 capítulos antes, ela era Israel. Claro que é Israel agora. E aquela figueira é o renascimento de Israel, daquela morte de 2.000 anos, que voltou à vida. E você sabe o que o renascimento de Israel é? O sinal do fim dos tempos, mais importante de todos. E ele diz, vocês também, quando virem todas essas coisas, sabem que está próximo, à porta. Em verdade vos digo, esta geração, diga, minha geração,
Porque uma geração é a longevidade das pessoas desde o momento da concepção até a morte, incluindo os 9 meses de aula de natação no outro. Senhoras e senhores, todos vocês estão vivos, pertencem à mesma geração, quer tenham 2 anos, 90 no mesmo momento. Esta é uma geração. Todos vocês vivem para ver hoje que Israel está de volta à terra. Um judeu da tribo de Judá está bem na sua frente, agora, falando inglês ruim e com uma tenda. Senhoras e senhores, vocês veem estas coisas. Em verdade vos digo que esta geração de modo algum passará até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Temos também a profecia de Ezequiel. Já tocamos nisso antes. Ezequiel 36, como a terra foi curada. Depois de 37, como o povo foi salvo da Europa e trazido pelo Senhor para a sua terra. E você pode ver, eis ao meu povo, abrirei seus túmulos e farei com que vocês saiam de seus túmulos e trarei para a terra Palestina. Palestina? Próximo. Para a terra de Israel. Nossa, uau! E então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a sepultura e vos fizer subir das vossas sepulturas, porém meu espírito em vós e vivereis, e vou colocá-lo na própria terra, para a terra dos palestinos. É a própria terra do povo judeu. Como você ousa dizer isso? Isso não é justiça social. Veja, então sabereis. Qual o propósito de Deus trazer os judeus de volta? Qual o propósito de Deus salvá-los? Qual o propósito dele realizar isso? A não ser de qualquer outra pessoa. E daí? Então sabereis que eu, Senhor, falei e realizei. Falei e realizei. Sou eu, disse Deus, ninguém mais. É claro, Ezequiel 38, falamos da invasão, e se aproxima em Ezequiel 39. Então, quando o arrebatamento não acontecerá. A título de eliminação, você provavelmente adivinhará quando isso acontecerá. Em primeiro lugar, isso não acontecerá quando você pensa que acontecerá. Novamente, Mateus 24, portanto, estarei pronto, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Isso não acontecerá no dia que as pessoas dizem que acontecerá. 1 Tessalonicenses 5, a respeito dos tempos e das estações, portanto, vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Agora, é claro, diz que não é um ladrão durante a noite para nós, no sentido que não vivemos na escuridão durante a noite. Mas vai surpreender os moradores da terra. 2 serão no campo, um será levado, outro deixado. 2 estarão moendo no moinho, um será levado, outro deixado. Amanhã às 9, na TV, arrebatamento aconteceu. Isso vai acontecer. Não vai acontecer durante ou depois da tribulação. Então, se você acredita que a tribulação já começou, você foi deixado para trás. A Bíblia diz, pois Deus não nos designou para a ira, mas para obter a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É 1 Tessalonicenses 5:9. Ou você pode ver, portanto, console-se e edifiquem uns aos outros, assim como vocês também estão fazendo. Não lhe venda destruição, não lhe venda aniquilação, não lhe venda o anticristo. Isso não é para vocês. Vocês deveriam se consolar uns aos outros e edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 1:10. Veja o que ele diz. Esperar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos. Sim, Jesus que nos livra. Livra do quê? Livra do quê? Da ira vindoura. Não da ira que nós vamos entrar. É da ira vindoura. Não é suficiente, Apocalipse 3, eu também vos guardei da hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro para testar aqueles que habitam a terra.
O anticristo ele blasfemará não apenas contra Deus, mas o seu tabernáculo, mas também contra os moradores do céu. Alô? Não estaremos aqui. Existem os habitantes da terra na tribulação. Existem os habitantes do céu na tribulação. Isso não acontecerá depois que o anticristo será revelado, como já sabemos, porque 2 Tessalonicenses diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque esse dia não virá, a menos que venha primeiro a apostasia e o homem do pecado. Então ele se negue, segue em frente e diz: ninguém te engane, pois esse dia não chegará, a menos que... Com licença, continue. Até quando diz... Pois o mistério da ilegalidade já está em ação. Somente aquele que agora restringe o fará até que seja o quê? Tirado do caminho. Agora, lembra como dizemos? Então, diga isso de novo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, destruirá o esplendor da sua vinda. Agora, o arrebatamento desencadeará a tribulação? Talvez. Bem, não sabemos. Quem? Você se importa? Estou fora daqui. Os livros foram abertos. Estou fora. Estou fazendo check-out. O hotel estará cheio depois que eu terminar. Isso. O hotel vai estar cheio após o check-out? O que me interessa? Agora... Lembre-se, Daniel diz que ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Então sabemos que a tribulação será a última semana dessas 70 semanas. Não é para nós, é para Israel. De toda a história de Israel. Você entende isso? Então para nós, adeus amigos. O nome da tribulação é tribulação de Jacó. Uma lacuna entre o arrebatamento e a tribulação? Quero que você diga: quem se importa? Alguém acabou de escrever um livro sobre isso. Eu estou tipo, uma lacuna? O que eu quero saber de lacuna? Mas quem se importa? Olha, o que me importa é o que eu vejo agora na igreja, onde vejo pastores dizendo que a figueira não é Israel, onde vejo pastores dizendo que Gênesis 12:3 não é sobre Israel, abençoarei aqueles que te abençoarem, abençoarei aqueles que te abençoarem, onde vejo pastores estão dizendo que não há arrebatamento. É com isso que eu me importo. Porque nesse momento, enquanto ainda estamos aqui, esse engano está acontecendo. Lembre-se, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente equipado para toda boa obra. E ele também disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e fará com que você se lembre de todas as coisas que eu disse a vocês. E se Jesus disse em Mateus 21, que a figueira é Israel, falando de Israel, descrevendo porque em Mateus 24 não seria Israel. E de que adianta falar de figueira se é apenas uma árvore? O arrebatamento não acontecerá. Vai acontecer e tem que acontecer antes da tribulação. E sabemos que é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele remove os justos antes de derramar seu julgamento sobre os injustos, como ele fez em Gênesis 19. Tire-os deste lugar, pois destruiremos este lugar, porque o clamor contra eles tem crescido diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou
para destruí-lo. Então Ló saiu e falou com seus genros que haviam casado com suas filhas e disse: levante-se, saiam desse lugar, porque o Senhor destruirá essa cidade. Vemos isso em Gênesis 19, 12 e 14. Também sabemos como Noé foi exaltado quando o dilúvio cobriu a terra. Dê uma olhada nessa imagem. Então, este é um retrato de como a Bíblia, de todos os outros profetas, através do profeta Daniel, diz que será o fim dos tempos. Você pode ver claramente as 70 semanas de Daniel estão separadas. A 7ª e 62 aconteceram já bem no início, antes da igreja nascer. E de Jesus, é claro, vir para a terra de Israel. E então, após sua partida, ele enviou o Espírito Santo e a era da igreja assim começou. Mas veja agora, estamos agora bem no final e logo após o arrebatamento, podemos ver, começa a 70ª semana, aquela última semana, a 70ª semana, aquela semana que resta para ser cumprida. Você pode ver, enquanto subimos e Cristo retorna, nos encontramos com ele naquela nuvem, nesta em particular. Cristo, 7 anos depois, ao final daquela última semana, retorna com a igreja em sua segunda vinda para estabelecer o reino milenar. E no fim do reino milenar, chegaremos ao ponto onde o julgamento do grande trono branco irá acontecer, os livros serão abertos e qualquer um que não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro descerá ao lago de fogo e, claro, os crentes estarão na Nova Jerusalém, enquanto o novo céu, uma nova terra e a Nova Jerusalém descem. E você pode ver claramente que esta é uma bela imagem. E estamos onde? Estamos no limite antes da tribulação começar. Antes da tribulação começar, não sabemos quando o arrebatamento acontecerá, mas sabemos que a tribulação está chegando. Acabamos de ouvir toda a mensagem sobre isso. Alô? Então entendemos que, para resumir tudo isso, entendemos quão perto estamos do arrebatamento? Muito perto. Por quê? Vemos a convergência de muitas profecias neste momento. Você sabia que sua vida, mais profecias foram cumpridas que em qualquer outra geração desde a época de Jesus Cristo? Como podemos, vendo toda essa convergência? João, filhinho, é a última hora. E como vocês ouviram, que o anticristo está vindo, mesmo agora vieram muitos anticristos pelos quais sabemos que é a última hora. Porque a graça de Deus que traz a salvação apareceu a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século, com sobriedade, justiça e piedade, procurando a bendita esperança e o aparecimento glorioso. Aparecer, aliás, é quando ele vem assim. Não é a sua segunda vinda onde ele fica. Ele aparece no céu. A bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos redimir de toda ação ilícita e purificar para si mesmo o seu povo especial zeloso de boas obras. Pai, nós te agradecemos muito por essa bendita esperança. Agradecemos por ter preparado o teu povo para todas as boas obras, por terem realmente purificado e redimido todos os atos ilícitos. E nós somos seu povo especial. Agradecemos a Ti, Pai, por nos ter dado âncoras das escrituras, dos eventos atuais. Vemos desenvolvimentos políticos e espirituais em todo o mundo. Vemos tudo o que o Senhor falou através dos profetas há muito tempo. Vemos essa grande convergência.
Estamos tão prontos para sair daqui. Estamos tão prontos. Estamos prontos. Senhor, não vamos tentar repreendê-lo por estar atrasado, porque o Senhor nunca se atrasa. O Senhor é sofredor e não deseja que ninguém pereça, é misericordioso, mas que todos cheguem ao conhecimento de Jesus. Mas também sabemos, Pai, chegará a hora que a porta se fechará. E no momento inesperado, bum, estaremos fora daqui. E Pai, o Senhor nos diz para estarmos prontos, sóbrios e vigilantes. É isso que queremos fazer. E em conferência como essa, ensinamos em reuniões dos santos, dos vigias de todo mundo. Queremos estar prontos. Queremos estar vigilantes. Queremos estar sóbrios. Queremos, Pai. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não temos ideia. Mas quem se importa? Se estivermos prontos, e qualquer minuto, se o Senhor nos levar, estaremos fora daqui. Bendizemos o Teu nome. Nós te agradecemos. Fazemos tudo isso no incomparável e mais belo nome do Santo de Israel, Yeshua, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, o Emanuel. No nome de Jesus oramos. E todo o povo de Deus diz: Amém.